Queridos irmãos e irmãs, vamos pedir o Espírito Santo cantando o refrão "A nós descei divina luz", para a gente entender bem a palavra de Deus. Na luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus, em nossas almas acender o amor de Jesus. Queridos irmãos e irmãs que estão aqui no santuário, e você que nos acompanha em casa, o tema da liturgia é o pão da vida eterna. É o mais importante para nós. É o pão que Deus oferece para nós. A primeira leitura diz assim, segundo o livro dos Reis: comerão e ainda sobrará. Fala da abundância de vida, quando a gente reza, quando a gente apresenta a Deus o pão para que Ele abençoe. No reino de Deus não há carência, viu? Fome, necessitados e insatisfeitos. No reino de Deus não vai existir. No mundo de Deus há abundância de vida e todos são saciados de vida plena, porque Jesus disse: eu vim para que todos tenham vida, vida em plenitude e vida em abundância. Não é assim? No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Junto de Deus, o pão, entre aspas, que falou a primeira leitura e o Evangelho, o pão da vida se multiplica ao infinito. Junto do amor de Deus, ninguém ficará carente de afeto, porque somos carentes, não? De ternura, de cuidado, de estima, porque Deus cuida de nós, Jesus cuida de nós. Quando o Evangelho fala que Ele curava os doentes, Jesus cuidava dos doentes, ou seja, Jesus cuida de nós. Ninguém será carente de estima. Deus é o perfeito psicólogo, por isso que fala que Jesus é o maior psicólogo da humanidade, né? E o maior terapeuta nosso. Isaías faz uma maravilhosa profecia do reino de Deus, quando diz assim: todos os povos estarão reunidos para o banquete da vida. Na natureza, o poder de Deus faz uma única sementinha que colocamos na terra se multiplicar em muitos frutos. Andando por este Brasil, vendo as plantações, acabei de voltar lá do Paraná, a gente vê isso, rezando, contemplando a sementinha que colocamos na terra. Deus abençoa, por isso que tem muitos agricultores que trazem a sementinha para o padre abençoar e lança. Deus manda a chuva e aquela sementinha multiplica naquelas plantações infinitas que a gente vê por aí, né? Nas estradas por onde andamos neste Brasil, neste mundo de meu Deus. É a bênção de Deus, da providência de Deus, da multiplicação, o milagre da multiplicação. O profeta Eliseu, o homem de Deus, nós temos que ser como o profeta Eliseu, sermos homens e mulheres de Deus, de fé, acreditar e cumprir o que Deus mandou, dar ao povo para que coma.
dá só, acredita que Deus vai fazer o milagre da multiplicação. O profeta Eliseu recebe os pães, fruto do trabalho do homem, fruto do trabalho da terra, mas que também são as primícias. As primícias significa primeiros frutos da terra, da lavoura, consagradas a Deus. Tais pães trazem, portanto, a bênção de Deus. O profeta, sabendo do poder de Deus, pede para distribuir os poucos pães a 100 pessoas. Número redondo, que significa plenitude. O profeta sabe que pelo poder de Deus o pão se multiplicará. Foi o que ocorreu. Todos ficaram satisfeitos e ainda sobrou. Foi assim que aconteceu no Evangelho, com aquele menino que apresentou 5 pães e 2 peixes. Jesus abençoou, o milagre da multiplicação dos pães aconteceu, todos comeram, ficaram repletos, satisfeitos. Assim também acontece na nossa vida, com o pão nosso de cada dia, e vai acontecer aqui no altar com o pão da Eucaristia, que nós vamos apresentar. O padre vai fazer a oração, vai pedir a bênção de Deus, o Espírito Santo, o milagre da Eucaristia vai acontecer e todos ficarão satisfeitos, repletos do alimento espiritual, que é a Eucaristia, que é a palavra de Deus. É assim, meu irmão, minha irmã. Neste domingo, a palavra de Deus nos ensina a partilha. Quando a gente partilha, a gente apresenta a Deus um pouco, Ele abençoa e o milagre acontece, a divina providência acontece. Então vamos professar a nossa fé, acreditando que Jesus continua fazendo o milagre para nós. O milagre da Eucaristia, o milagre do pão nosso de cada dia, que Ele nunca deixou faltar na nossa casa e não vai deixar faltar. E Deus vai providenciar também na casa de quem não tem. Basta que a gente sejamos generosos na caridade, na partilha, no amor para com o próximo.